Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta e essa é a série que tem o tema Tabernaculando a Realidade da Sombra. Queridos, eu quero agora com você lembrar do livro de Hebreus. Hebreus é um livro maravilhoso, é uma carta que escrita de forma poderosa e retrata as coisas do Velho Testamento. Hebreus, para mim, foi escrito por Paulo, pelo conteúdo dos escritos. Capítulo 9, ele fala da adoração do tabernáculo terreno. E aqui ele faz alusão ao candelabro que estava ali no santo lugar, a mesa dos pães da presença. É interessante quando se fala no candelabro, queridos, tem uma visão peculiar do candelabro que eu quero passar para vocês. O candelabro é aquele que tem 7 hastes, né? E ali tem realmente aquelas velas, aqueles pavios que acendem, ali tem azeite, né? E o candelabro, ele representa para nós em nossos dias a vida da igreja. Por que representa a vida da igreja? Porque o candelabro é uma peça única. É uma peça fundida em ouro e ele não tem mistura, ele é único. Então a igreja é única, a igreja tem uma única consistência, a igreja tem, amados irmãos, uma única natureza, a natureza de Deus que constitui a igreja, né? E dentro da igreja, claro, vai ter a natureza humana, que é aquela guerra que eu preguei há pouco tempo aí no nosso canal. Mas, graças ao Senhor, pela constituição da igreja. Tá? A igreja como candelabro, ela tem ali a luz, e a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aí você pode fazer um pensamento comigo: puxa, se eu sou luz, por que tem dia que eu fico desanimado? Por que tem dia que eu me canso, que eu choro, que eu sinto mal, algumas coisas assim na vida? Irmãos, Deus sabendo disso, quando ele fez o candelabro, ele fez um instrumento chamado espevitadeira, que era um instrumento de ouro pequeno, como se fosse uma tesoura, e esse instrumento ele era usado para cortar o morrão do pavio. Você sabe o que é o pavio? É aquele que fica dentro daquele recipiente do candelabro, onde tem o azeite e tem o fogo. Mas o fogo vai queimando, aquele pavio vai virando um morrão preto escuro, né? Parece aquele carvão, né? E aquilo ali, irmão, vai envelhecendo e a fumaça vai perdendo a sua cor. A fumaça que era branquinha no início, agora ela começa a ficar escura. Assim é a nossa vida. A nossa vida tem dia que ele amanhece branquinho, aleluia, glória a Deus, mas tem dia que ele amanhece no meio de um vento, de uma turbulência. E quando aquele morrão começa a ficar velho, começa a entrar em mudança, então usa-se a espevitadeira. Pega a espevitadeira e corta o morrão. Quando corta, sabe o que acontece? Volta o fogo clarinho e a fumaça clarinha, né? Então, graças ao Senhor, que Deus deixou um escape para todos nós. Se você está sentindo alguma coisa que está te pressionando no seu interior, no seu coração, na sua mente, se você está sentindo alguma pressão psicológica, mental, espiritual, ministerial, social, econômica, onde estiver uma pressão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma espevitadeira que Deus deu à igreja, Deus deu ao candelabro, a espevitadeira pertence ao candelabro e você então pode cortar. Quem tem que cortar é você. Você é sacerdote, então corta. Corta a velharia, corta o pensamento velho, corta a vida antiga, corta as lembranças antigas, corta tudo. Acende o fogo, vamos pegar fogo novo, vamos pegar fumaça nova, vamos ser renovado, vamos ser restaurado. Esse é o plano de Deus, é a visão de Deus, irmãos, é ter uma igreja restaurada, é ter uma igreja nova, renovada, né? A nova aliança. Quando você participa da ceia do Senhor, você pega o cálice representa nova aliança, vida nova todos os dias. Então agora você pode viver essa vida nova, você pode ter uma vida nova, isso é maravilhoso. Abra o teu coração para entender isso, ter esse entendimento no Espírito. Abra o seu coração para poder louvar a Deus por aquilo que Deus está fazendo nesse momento. E Deus vai clarear de forma tremenda. Então, o capítulo 9 de Hebreus fala da adoração do tabernáculo terreno, né? Depois, o versículo 11, ele fala acerca do sangue de Cristo. Ele fala do poder desse sangue, que eu já fiz alusão na última reflexão.
esse sangue que nunca seca, esse sangue que é perfeito, é poderoso, é maravilhoso, né? E é por essa razão, irmãos, que Cristo então é mediador. Está no versículo 15. Ele é mediador, é o intermediário que eu falei já hoje, é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, receba a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Então, Cristo, irmãos, como mediador, ele resolveu todo o nosso problema. Eu agora não preciso viver os problemas de novo. O que o Satanás, o inimigo, o diabo quer é que eu viva de novo os problemas, que eu viva a velha aliança, que eu viva o passado, que eu fique sofrendo, tentando fazer sacrifício, tentando fazer alguma coisa para me salvar, tentando ajudar Deus na minha salvação. Você não precisa, Deus já fez por você, agora você só tem que se entregar e ser a expressão de Deus. Porque uma vez que você entrega, um governo é instalado. Esse governo que é instalado é o governo de Deus, e a partir do momento em que você é governado por Deus, então agora a sua vida é diferenciada. O governo humano tem que cair, o governo divino tem que subir na nossa vida. Amém, amados? A humildade tem que estar em primeiro lugar, porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, se você abrir o seu coração e entender e compreender isso que eu estou falando, algo novo vai acontecer na sua vida. Aí você diz, pastor, eu não consigo mais viver minhas coisas velhas, eu estou sofrendo demais da conta, sabe? Estou entrando em depressão porque fico pensando nas coisas passadas. E Deus diz assim para você nessa manhã, viu? Tem uma espevitadeira perto de você aí. Essa espevitadeira, eu vou chamar de palavra. Pega a palavra e vai cortando o que é velho, vai arrancando. A palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra permanece para sempre nos céus. Ela é poderosa, ela é tremenda. E Deus vai ministrar a sua vida. Tá certo, queridos? Glória a Deus. No capítulo 10 de Hebreus, fala do sacrifício de Cristo. Que esse sacrifício é definitivo. Então, guarde no seu coração a palavra definitiva. A palavra definitiva, ela define muitas coisas na nossa vida. Sabe? A palavra definitiva nos aponta para uma fé definitiva. Nos aponta, amados irmãos, para uma vida com Deus definitiva. Não tem essa de eu entro em Deus e saio de Deus. Eu sou de Deus no começo da semana, depois não sou de Deus. Não existe isso, irmãos. Ou eu sou ou não sou. Porque o ser é constitutivo. Quando você encontrou o Senhor, ou melhor, o Senhor te encontrou, né? Não é eu que encontro, ele que me encontrou. Aí ele encontra e ele me constitui com a sua vida. A partir do momento que ele me constitui com a sua vida, não tem como tirar ele dentro de mim. Por exemplo, tem como você tirar a sua natureza do seu filho? Tem como você arrancar o DNA do seu filho por outro DNA? Não tem, irmãos. Uma vez pai, sempre pai. Uma vez filho, sempre filho. Não existe ex-filho ou ex-pai, ou ex-mãe, ou ex-filha. Então não existe ex-filho de Deus. Você entende isso, irmãos? Não é difícil entender. Se eu recebi o DNA, se eu recebi a vida, foi ele que me deu a vida, então não vai ser tirado. Ô louco, pastor, mas então posso fazer o que eu quiser, só salvo? Queridos, aí você precisa entender o evangelho do reino. Aí você precisa entender o que é salvação, né? A salvação é um processo. Existem dimensões da salvação. Existe uma dimensão graça, né? Uma dimensão judicial e uma dimensão orgânica. Puxa, pastor, profundo isso. Queridos, estamos sempre aqui falando, estamos sempre ministrando aqui. Estamos liberando em nossa comunidade, a escola, o CIA, está sempre falando essas coisas. Essa palavra está sempre clara em todo o tempo. Então, eu preciso me entender, me compreender, para eu poder viver. Eu não posso fechar os olhos, irmãos, para aquilo que está revelado e seguir do jeito que eu acho. Então, existe um plano, existe um propósito, existe uma definição. A cruz, ela define. O sangue define. Eu preciso crer. O sangue de Cristo, ele entregou uma definição para a terra. A cruz entregou uma definição. Não é temporária. A cruz não é temporária. O sangue não é temporário.
A fé não pode ser temporária. A fé, irmãos, ela é de Deus. Ela está em você. Então, Deus faz um apelo neste momento. Eu vou concluir essa reflexão e a reflexão do número 7 com o apelo de Deus. Deus está fazendo um apelo ao tabernáculo hoje, que sou eu e você. Qual é o apelo que Deus está fazendo para mim e você? Para mim e para você. O apelo é perseverança. Em primeiro lugar, você precisa perseverar. Pontue isso dentro de você. Você precisa perseverar na fé, perseverar no chamado, perseverar na visão, perseverar naquilo que Deus tem para você. Você não pode retroceder na visão. Você não pode, irmãos, sair fora, perder o foco da visão. Você precisa permanecer. Com essa palavra permanecer, eu quero orar por você e eu volto, continuando na reflexão 7ª, definindo para você isso aí, tá? Esse sacrifício definitivo de Cristo. Pai, muito obrigado por mais um dia. Fica conosco e abençoe cada um neste momento no canal. Obrigado por cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Até amanhã.